último capítulo da narrativa principal de Solo Leveling. Confesso que ainda não tinha lido essas histórias secundárias e eu andei lendo e eu confesso que é cada coisa uma melhor que a outra. E aí pessoal, eu me chamo Juan e galera, sobre essas histórias secundárias eu vou deixar pra falar melhor com vocês lá no final do vídeo. Eu não quero dar spoiler nenhum sobre esse capítulo. Então a única coisa que eu já peço pra vocês é que vocês se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like que você não sabe o quanto isso me ajuda, que eu que sou pequeno aqui nessa plataforma. E se você tem algum amigo que também curte Solo Leveling, manda o link desse vídeo aqui pra ele. Então é isso pessoal, vamos pra história que hoje deu trabalho. Solo Leveling, capítulo 243. A batalha desesperada e cansativa entre os dois soberanos também deixou a sua marca no mundo. As cinzas espalhadas pelo céu depois da luta caíram de forma silenciosa como flocos de neve. Jiu observou as cinzas caindo sobre seus ombros uma por uma e ergueu a sua cabeça. Os soldados dos governantes cobrindo totalmente o céu estavam se movendo para outro local por meio de incontáveis portais. O espetáculo de dezenas de milhões de soldados marchando em um só sono de acordo com as ordens de seus governantes foi realmente algo impressionante de se ver. Seu objetivo era eliminar completamente as forças restantes dos soberanos. Agora que não apenas o Imperador Dragão, mas vários outros soberanos haviam morrido, não haveria nenhuma chance no inferno de que o exército do mundo do caos seria capaz de sobreviver. Por isso, os soldados do céu marcharam para anunciar o fim desta guerra que já durou por muito tempo. Jiu sentiu seu peito ficar dormente por algum motivo enquanto ele observava esses soldados. Enquanto ele estava perdido, embaralhados em pensamentos, a luz mais brilhante terminou de dar ordem a esses soldados e voltou para onde estava. Uma forma de vida verdadeiramente bela que nenhuma expressão conhecida na linguagem humana poderia descrever de forma adequada, dobrou suas 6 asas orgulhosas e pousou na frente de Jiu. Os outros governantes também pousaram atrás da luz mais brilhante, um por um. O fragmento estudou a condição atual do Soberano das Sombras. Quando eu olho para ele dessa forma, tão casual, ele parece ser como qualquer outro ser humano normal. No entanto, este homem solitário conseguiu pôr um fim na guerra entre nós, os soberanos. Quem poderia ter imaginado tal coisa? Quem poderia imaginar que as cortinas da guerra eterna, aparentemente sem fim, projetadas pelo Ser Absoluto, seriam fechadas por uma existência fraca em um mundo tão distante? No mínimo, este anjo nunca teria imaginado. E foi por isso que sua surpresa inicial se transformou em puro respeito pelas realizações e feitos do coreano. Você que terminou a nossa guerra, eu nem sei mesmo expressar a minha gratidão de maneira adequada. Jin-Woo olhou sem palavras para as cinzas caindo do céu antes de mudar o foco de seu olhar para a luz brilhante. Bem, há um favor que eu quero lhe pedir, embora possa ser um pouco grande para um gesto de agradecimento. Um favor? A luz brilhante formou uma expressão ligeiramente perplexa. O poder do Soberano das Sombras poderia muito bem estar no mesmo nível, não, talvez até maior do que o seu. Porém, ele estava pedindo por um favor? Como se para diminuir a confusão que passava dentro da cabeça do fragmento brilhante, Jiu respondeu primeiro antes que ele fizesse uma pergunta óbvia. É algo que só você pode fazer. O anjo com 6 asas acenou com a cabeça. Se estiver ao meu alcance, eu farei isso com certeza. Prometo ajudá-lo o máximo que eu puder. O Soberano das Sombras desempenhou um papel importante na morte do Imperador Dragão e os governantes agora tinham com ele uma grande dívida de gratidão que não poderia ser facilmente reembolsada. Assim, o fragmento não tinha desculpas para não cumprir o seu pedido. No entanto, um favor bastante difícil saiu da boca de Jiu.
Mais uma vez, só mais uma vez, vocês poderiam usar o cálice do renascimento? A luz brilhante sentia um choque semelhante a de alguém batendo na parte de trás de sua cabeça. Mesmo os outros governantes que estavam atrás dele não conseguiam esconder seu espanto. Como seu líder, o fragmento mais brilhante tinha que confirmá-lo novamente. Você me pediu para usar o cálice do renascimento para reverter o tempo mais uma vez? Isso mesmo. Jiu acenou com a sua cabeça. E depois de reverter o fluxo do tempo, eu gostaria que você não mandasse nada para a Terra. Eu irei matar os outros soberanos, seus exércitos, na lacuna entre as dimensões. O fragmento mais brilhante ficou pasmo com o que Jiu queria fazer após a reversão do tempo. Ele não conseguiu dizer imediatamente as palavras que ficaram presas em sua boca. Sozinho? Você deseja lutar sozinho nesta guerra? E mais uma vez? Jiu já tinha ouvido a explicação do cálice do renascimento do ex-soberano das sombras. Mesmo que a ferramenta de Deus fosse usada e o tempo fosse revertido, os seres superiores, como governantes soberanos, manteriam suas memórias. Nesse caso, já que ele tinha herdado o poder do soberano das sombras e havia se tornado um com o Ashborn, suas habilidades atuais não desapareceriam. Jiu estava planejando tomar esse poder, assim como suas memórias, e entrar de forma voluntária na lacuna entre as dimensões. Você deseja lutar contra eles sozinho? A luz mais brilhante falou com uma voz incrédula. Por que você quer fazer isso? Já usamos o cálice do renascimento muitas vezes antes, mas a gente nunca alcançou um resultado melhor que este. Jiu olhou para a espada curta de seu pai e respondeu calmamente. Durante esta batalha, muitas vidas foram perdidas. Eu apenas quero trazê-los todos de volta. É só isso. Se isso significasse que ele poderia trazer todos de volta revertendo o próprio tempo, então Jiu estava totalmente preparado para lutar contra os soberanos mais uma vez. O fragmento mais brilhante fechou os olhos e se deu um tempo para pensar. De repente ele percebeu que simpatizava com a resposta deste humano. Independentemente do que aconteça, reverter o tempo continua sendo uma ação muito perigosa. O cálice do renascimento está chegando a seu limite. Caso você falhe em seu objetivo, é provável que a gente não consiga reverter o tempo mais uma vez. Essas palavras implicam que um futuro muito mais cruel e horrível poderia estar reservado para este mundo. Ou seja, o desenvolvimento atual pode ser o melhor resultado final para todos. Se você quiser, irá permanecer na memória de todos, para sempre, como o herói que parou sozinho a invasão dos soberanos. Mas ao invés disso, uma tristeza muito fácil de se ver impregnou na expressão do fragmento brilhante. A batalha que você deseja iniciar não será lembrada por ninguém, exceto por você. Se você for derrotado, a aniquilação é a única coisa que espera neste planeta. E mesmo se você sair vitorioso, ninguém vai comemorar. O anjo de 6 asas confirmou a decisão de Jiu pela última vez. Mesmo assim, você quer voltar no tempo? Antes de responder, Jiu fechou seus olhos e pensou nas pessoas importantes em sua vida. Seus soldados, inseridos nas sombras das pessoas que ele queria proteger, permitiram que ele visse o que estava se passando em tempo real. Sua mãe e sua irmã estavam assistindo TV, notícias sobre o Japão. A caçadora Cha Hai-rin tinha olhos profundamente fechados, como se estivesse orando ardentemente por alguém. Enquanto isso, o presidente da associação, Wo Jin-cho, também assistia os noticiários com seus olhos marejados. O coreano pôde sentir essas emoções profundas e um certo canto de seu peito esquentou gradualmente. Enquanto ele abriu os olhos, sua mente já estava decidida. Volte o tempo. Para aquelas pessoas que ainda permaneceram e até mesmo para aqueles que não estavam mais aqui. Os rostos do presidente da associação, Gong Hui,
Adam White e seu pai passaram por sua mente. Muitas pessoas além deles também foram sacrificados nesta guerra. Ji-woo jurou que ninguém mais perderia sua vida. O fragmento da luz mais brilhante viu claramente a determinação inabalável. A razão pela qual os governantes chegaram a usar a ferramenta de Deus que nunca deveria ser usada e salvar este planeta foi porque este mundo não estava originalmente relacionado com a guerra em andamento. No entanto, um habitante deste mundo, um herói que salvou e tomou a decisão, ele disse que salvaria não apenas uma parte, mas o mundo inteiro com seus próprios poderes, e que ele carregaria todo esse fardo sozinho. Por um momento, o anjo pensou que o rosto antigo do Soberano das Sombras havia se sobreposto ao rosto de Ji-woo. Ele lembrou exatamente do rosto do seu camarada teimoso enquanto recusava se afastar quando seus soldados cobriram todo o céu. Ele tentava proteger o seu mestre, o ser absoluto naquela época. Ele poderia ter sido um inimigo assustador, mas ao mesmo tempo era um anjo que ele respeitava muito. De fato, eles sem dúvidas se parecem tanto. Um leve sorriso se formou nos lábios da luz brilhante depois de lembrar do rosto de Ashborn. Eu entendo. Irei orar pelo seu sucesso. Ji-woo rapidamente fez uma pergunta. O que acontecerá com os meus soldados das sombras que não existiam no passado? Os soldados originais de Ashborn ainda permaneceriam em sua sombra, isso é claro, mas e os outros como Beru, Grid, que nem existiam naquela época? Aqueles que acabam sobreposto ao fluxo de tempo do passado serão todos apagados, enquanto aqueles que não fizeram permanecerão como estão. Isso significava que Beru, por ser um monstro, continuaria existindo, enquanto Grid, Tank desapareceriam, já que eles eram humanos e voltando 10 anos eles nem teriam poderes. Ele pôde ouvir seus soldados gritando de tristeza dentro de sua sombra. Ji-woo despediu-se de forma mental de seus soldados e, prestes a se separar, ergueu a sua cabeça com um sorriso. Eu estou pronto. A luz brilhante convocou o cálice do renascimento do subespaço e acenou com a cabeça. Eu rezo para que você, com sua coragem, salve esse mundo mais uma vez. Uma luz ofuscante envolveu o mundo inteiro. Um artigo pequeno e fácil de perder sobre um estudante do ensino médio que desapareceu depois de deixar uma carta com as seguintes palavras: "Tenho algo para fazer." Apareceu no canto de um certo jornal local. E cerca de 2 anos depois, o mundo ficou barulhento depois que o aluno do ensino médio que havia desaparecido voltou para casa completamente bem. Então, o tempo avançou silenciosamente. Nenhum incidente de portais, monstros ou caçadores tinha acontecido. Yoo Jin-ho se viu no meio de uma festa de boa-vinda de calouros, mas sua expressão permanecia bastante rígida. O cheiro atraente de tiras de barriga de porco chiando na grelha, vindo de um lado para o outro, fazia cócegas em seu nariz. Mas graças à forma que ele estava tenso, ele simplesmente não tinha nenhum apetite. Embora ele escondesse a sua origem familiar, ele ainda vivia uma vida condizente com o filho de alguém rico. Por alguma razão, aquele restaurante que era especializado em servir barriga de porco congelada não parecia ser estranho. Yoo Jin-ho inclinou sua cabeça de um lado para o outro, levando um de seus amigos do último ano a dar um tapinha leve em seu ombro. Ei, Jin-ho, vamos lá, cara, relaxe um pouco. Alguém pode pensar que você está sendo levado para um matadouro ou algo assim. Yoo Jin-ho ficou nervoso e sua voz naturalmente ficou mais alta. Não é isso, senhor. O veterano gargalhou maliciosamente, mas então, de forma sorrateira, ele retirou o seu sorriso. Ah, certo. Você sabe, a gente tem aqui um veterano que é realmente assustador em nosso corpo docente. A expressão de Yoo Jin-ho endureceu para um estado muito pior agora.
Se alguém fosse falar sobre tal pessoa, Yu Jin-ho também conheceria alguém assim por perto. Ele se lembrou brevemente do rosto de seu pai, muitas vezes referido como CEO da Iron Blood, antes de levantar a cabeça bruscamente para se livrar dos pensamentos perturbadores. O veterano começou a falar com entusiasmo sobre esse misterioso e assustador veterano de repente. Ei, você conhece aquela atleta chamada Chai Hai-rin? Você está falando daquela garota famosa que se tornou ídolo no atletismo? Sim, é dela mesmo que estou falando. Essa garota é a namorada do nosso assustador veterano, você entende? Ah, parece que aí vem ele. O veterano que acompanhava Yu Jin-ho saltou de sua cadeira depois de ver um certo homem entrar na lanchonete e curvou-se de forma apressada. Senhor, muito obrigado por ter vindo! Depois de ver os cumprimentos educados e disciplinados de seus veteranos, Yu Jin-ho percebeu que o veterano bêbado não havia exagerado em nada até agora. Com a entrada de um único homem, a atmosfera da festa de boas-vindas barulhenta mudou instantaneamente. O nervosismo inútil que ele sentia agora não servia para nada além de fazer a sua saliva seca deslizar para sua garganta dolorida. A questão era que esse garoto era um homem tão azarado que supostamente ele quebraria até seu nariz mesmo se ele caísse de bunda. Yu Jin-ho não conseguia nem levantar a sua cabeça de tanto medo que ele estava sentindo, mas por alguma razão, aquele assustador veterano em questão se acomodou bem ao lado dele. Caro senhor, por que você teve que escolher um local bem ao meu lado? Há tantos disponíveis. Yu Jin-ho cuspiu um suspiro fundo no seu coração. Sua cabeça ainda baixada em desânimo, mas então aquele senhor assustador de repente o presenteou com um copo cheio de líquido claro. Esse copo de bebida dado ao calouro não era um daqueles copinhos minúsculos de soju, mas sim um copo de vidro de verdade. Yu Jin-ho achou que essa ação era esperada de um veterano considerado hardcore e cautelosamente pegou o copo oferecido. Na verdade, senhor, eu não sou muito bom com álcool. Ele fechou seus olhos e com força o líquido desceu por sua garganta. Mas então seus olhos se arregalaram de surpresa e ele fez uma pergunta. Isso é refrigerante, senhor? Sim, isto é refrigerante. Aquele veterano supostamente assustador estava fazendo uma expressão que definitivamente não era assustadora enquanto balançava uma garrafa de refrigerante. Parece que você se chama Jin-ho. Eu vou me sentir muito mal comigo mesmo se você continuar me chamando de senhor, senhor isso, senhor aquilo, ok? O senhor encheu o copo vazio com refrigerante e falou em um tom de voz amigável. A partir de agora você me chama de Hong-Ni. Hã? É o quê? Você não quer me chamar assim? Os olhos afetuosos do assustador sênior de repente mudaram para algo muito mais sério. Yu Jin-ho instintivamente endireitou as costas e gritou de forma energética. Não, claro que não. É Hong-Ni a partir de agora. Depois de cuspir voluntariamente palavras como Hong-Ni, Yu Jin-ho de repente ficou intrigado porque elas pareceriam tão familiares em sua boca agora. Além disso, esse veterano disse o meu nome, mas eu nem mesmo falei para ele. Ele continuou a inclinar sua cabeça de um lado para o outro, enquanto isso, o veterano bateu levemente seus copos. Saúde! Por alguma razão, Yu Jin-ho percebeu que o sorriso no rosto do veterano não era algo estranho. Os cantos de seus olhos ficaram vermelhos enquanto ele energeticamente batia sua própria xícara quando o veterano mais uma vez. Sim, saúde! Uma voz um tanto insatisfeita de Yu Jin-ho saiu do alto-falante do telefone. Ah, Hong-Ni, por que você ainda não veio para a sala de corpo docente? Ji-woo respondeu com um sorriso. Há um assunto importante que eu preciso cuidar primeiro, então você pode me substituir durante a aula de tarde? Obrigado. O que, Hong-Ni?
Que assunto é esse? Ji-woo distanciou seu ouvido da voz que o chamava desesperadamente e encerrou a ligação. O soberano das sombras ergueu a cabeça e pegou o nome do hospital escrito com uma fonte grande bem diante de seu rosto. Hospital Geral de Seul. Havia alguém que ele tinha que conhecer para estar neste lugar. Ele parou de andar um pouco para arrumar a sua roupa, então, assim que deu um passo em direção ao hospital, um rosto bastante familiar passou por ele. Ele não queria ser notado, mas talvez porque seu olhar demorou um segundo a mais nessa pessoa, ela parou e se virou para encará-lo. Era Ju-Hui, a curandeira de grau B que ficava assustada com frequência, mas ainda assim ela era uma caçadora na época e fazia seu melhor para que o poder dado a ela não fosse desperdiçado. Agora ela estava olhando para Ji-woo com a aparência de uma estudante universitária normal. Ele acabou formando um sorriso gentil depois de perceber o quão bem não ser uma caçadora combinava com ela. A jovem mulher estudou Ji-woo intensamente por um longo tempo antes de abrir a boca de forma hesitante. Com licença, a gente já se conhece de algum lugar antes? As palavras de feliz saudação percorreram todo o caminho até a ponta da língua. No entanto, ele preferiu não dizer e apenas balançou a cabeça. Não, eu acho que não, me desculpe. Então ele se virou e saiu sem olhar para trás. Por um tempo, a jovem moça inclinou a sua cabeça de um lado para o outro enquanto olhava para Ji-woo partindo. Logo, ela continuou seu caminho. Ele ouviu seus passos se distanciando e formou uma expressão satisfeita. Ele a protegeu. Ele protegeu a vida pacífica do dia a dia. Sempre que ele encontrava evidência da paz criada a partir de seu sacrifício, parecia que ele havia colhido os benefícios de todo o seu trabalho árduo. Isso é o suficiente para mim. Eu não preciso de agradecimentos. O jovem coreano parou diante da entrada do hospital e deu uma olhada para a palma de sua mão esquerda que estava queimada com uma pele intratável. E ele então entrou lentamente no prédio. Se alguém perguntasse a ele sobre esta ferida, ele sempre responderia assim: que ele se machucou enquanto salvava o mundo. Quando o médico responsável entrou em um quarto de hospital, um certo paciente deitado na cama gesticulou para que ele se aproximasse. Você pode me ajudar a sentar, por favor? O médico correu apressadamente em direção à cama e ajudou com cautela a parte superior do tronco do paciente que estava deitado de costas a se sentar. Obrigado. Foi então que o médico avistou uma garrafa de madeira que ele nunca tinha visto antes em cima de uma mesa ao lado da cama do paciente. O que é isso, senhor presidente? O presidente, magro como uma árvore ressecada, tossiu e recuperou seu fôlego de forma dolorosa antes de responder. Um jovem me deu agora há pouco. O médico formou uma expressão confusa. Este era o quarto VIP de um paciente no hospital, o que significava que havia 2 guardas-costas constantemente cuidando da entrada. Ninguém poderia entrar sem a permissão expressa do próprio médico. Mas quem haveria conseguido entrar aqui de forma furtiva e deixar essa garrafa para trás? É realmente uma coisa muito estranha. Eu sei, isso é realmente uma coisa muito estranha. No entanto, o que aquele jovem me disse foi ainda mais incrível. Aquele jovem contou a história de uma época há muito tempo substituída, quando o paciente costumava lutar contra monstros ao seu lado. O jovem continuou e disse que veio visitá-lo com este presente era um agradecimento por tudo que aconteceu naquela época. E então, ele simplesmente desapareceu, como se fosse uma miragem, como se ele nunca estivesse estado aqui para começar.
Se não fosse pela evidência física, nem mesmo o médico responsável teria acreditado. Mas lá estava, o presente supostamente deixado para trás por aquele jovem. Enquanto o médico se perguntava como deveria reagir a uma situação como essa, o dedo trêmulo do paciente agora apontava para a garrafa de madeira. Me dê isto. O médico pegou o frasco e colocou na mão do paciente. O velho sentado na cama estudou a garrafa e riu. Ele disse que, enquanto eu beber o que está dentro desta coisa, minha doença estará completamente curada, como se ela nunca tivesse... como se ela nunca tivesse existido. Presidente, você não pode estar acreditando nas palavras de um... Eu estou cansado. O presidente interrompeu o médico. Deixe-me eu perguntar. Se eu não beber esta coisa, quanto tempo ainda me resta? O médico não conseguiu responder. Mesmo agora, o melhor que a medicina moderna tinha a oferecer mal conseguia manter o paciente respirando, isso era tudo. Neste ponto, pode-se até alegar que é um milagre que ele ainda esteja vivo. O presidente resmungou levemente, já que o médico não conseguia dizer nada. Se eu beber isso e as coisas derem errado, eu quero que você escreva na minha lápide: o presidente Gongo Rui, enterrado neste lugar, nunca desistiu e lutou contra sua doença até o fim. Senhor presidente, como médico, ele sabia que deveria impedir isso, mas ele não conseguiu fazê-lo quando o presidente Gongo Rui formou uma expressão determinada no seu rosto e abriu a tampa do frasco. Ele então começou a beber o líquido com alguma dificuldade, gole a gole. Depois de certificar que cada gota havia entrado em sua garganta, o presidente começou a lembrar do rosto daquele jovem que deixou a garrafa para trás. Ele lembrou daqueles olhos especificamente. Gongo Rui sentiu que definitivamente valia a pena confiar em um homem com um par de olhos tão poderosos. Assim que ele terminou de beber cada gota deste medicamento, seu coração moribundo começou a bater de uma forma saudável mais uma vez. Então é isso, galera. Depois de meio mundo ser destruído, Sung Jill voltou no tempo. E aí, final feliz? O que ele fez? Como ele matou os soberanos? O que ele fez após ele voltar no tempo? Se você quer que eu faça um vídeo contando sobre isso, já deixa aqui nos comentários. A gente se vê numa próxima oportunidade. Fui!